Me preste a tua atenção por 30 segundos. Vê comigo esse vídeo. Jesus nunca foi alheio às necessidades de ninguém. Só que naquele dia o assunto não era Herodes, o assunto não era Pilatos, o assunto não era Roma, o assunto não era direita, o assunto não era esquerda. Tá bom por aqui ou a gente já para? O que você acha? Vamos continuar? Vamos continuar? Vamos continuar. O assunto naquele dia é: vocês precisam receber o Espírito Santo. E é claro que algum cristão esta tarde me dirá: mas Helena, eles sofriam opressão política. Mas Helena, Roma estava sendo cruel com eles. Mas Helena... Vamos continuar ou tá bom, Helena? Continuar, né? Eu acho que você quer continuar? Bora? Então bora. É legítimo que você não queira pagar impostos abusivos, e era isso que Roma fazia. Eu quero dizer para você que se a igreja não mudar a sociedade a partir do impacto que o Espírito Santo traz, não fará com nenhuma medida social ou política. Tá bom, né, Helena? Tá bom, a Helena bateu demais. Segura aqui, Helena, um pouquinho. Essa é a pastora Helena Raquel, gente. Isso aqui não é Isael Nascimento falando. Isso aqui não é Fuxico Gospel falando. Isso aqui é a pastora Helena Raquel. E eu decidi gravar esse vídeo para mostrar isso aqui para vocês hoje, porque é isso que eu venho dizendo há muito tempo. E às vezes fica chato, porque fica parecendo que eu sou dono da verdade, né? Esse trecho aqui desse vídeo da pastora Helena Raquel, uma pregação dela na conferência Jesuscope, né? Muito boa, inclusive, a conferência, muito bem projetada, programada e executada, né? Trabalho brilhante. Bom, a pastora Helena Raquel, na sua ministração, na sua fala, trouxe não só esse trecho, mas outros trechos também. Você pode ver outros trechos da pregação dela, tanto no perfil do Instagram dela, quanto no próprio perfil da conferência Jesuscope. Tá lá, você consegue acompanhar e ver as outras falas da pastora, outras falas, né? Nem todas são, obviamente, nessa linha política, mas essa fala ela é muito importante. E ela tem diversas camadas. E a gente vai tentar destrinchar algumas dessas camadas aqui hoje. É por isso que você precisa assistir esse vídeo até o final. Eu sei que esse início aqui já deve ter gente com o dedo coçando para dizer: ela é comunista, ela é esquerdista, ela se vendeu ao sistema, ela se vendeu à política do Lula, aquela coisa toda. Ou alguém que vai dizer que ela nunca voltou na direita, ou que ela não é conservadora, ou que ela não é bolsonarista. Tem, né? Claro que tem, sempre tem alguém que vai contrariar a própria lógica por conta de um discurso bíblico e coerente como esse que ela trouxe aqui. E olha que eu não sou apaixonado pela Helena Raquel, não. Eu sou apaixonado pela Andréia, né? A Andréia, minha esposa. Mas é isso, né? A gente vê coerência na fala dela. Mas como eu dizia para vocês, esse vídeo tem muitas camadas e você precisa assistir até o final para ver se você concorda ou se você discorda. A primeira que eu vejo aqui, o primeiro ponto que eu queria abordar é exatamente o momento, o time em que isso está acontecendo. O time em que isso está acontecendo, porque não é um discurso exclusivo da pastora Helena Raquel, ou até mesmo de grandes líderes. A gente já está vendo líderes importantes no Brasil se posicionando contra o envolvimento da igreja evangélica na política, como aconteceu em 18 e em 22. Uma outra figura muito importante que tem fomentado essa ideia é o pastor Marcos Galdino Júnior. Ele é o líder, presidente da igreja AXA Brasil, Assembleia de Deus de Santo Amaro. Bora acompanhar? O trecho que a gente vai ver agora é uma fala do pastor Marcos Galdino, uma ministração dele para pastores. É um café para pastores na Expo Cristã 2025. Lembre-se, para pastores. Olha o que o Marcos Galdino teve coragem de falar para os pastores que estavam presentes. Preste atenção. Tem um grande conflito também político. Roma dominava a Israel. Roma oprimia o povo judeu. Mas quando você olha para os discursos de Jesus, Jesus não discutia sobre Roma. Jesus só falava sobre o reino de Deus. E reunião de pastores não é para levantar ego de ninguém. Reunião com pastores é para trazer a gente para a realidade. E qual que é a realidade? A realidade é que no tribunal de Cristo não vai ter partido político. No tribunal de Cristo só vai ter prestação de conta.
eu vou repetir para você dar glória a Deus. Porque no tribunal de Cristo não vai ter coligação política. No tribunal de Cristo só vai ter prestação de contas. Prestação de contas. E se você observar o discurso aqui do pastor Marcos Galdino, que foi na Expo, portanto antes, né, da pastora Helena Raquel, ele também fala de Roma, né? Traz esse grande exemplo. Então há uma conexão aí. E olha que eu tenho certeza absoluta que nada disso foi combinado. Mas é porque os pastores estão começando a acordar. Não, eu falo já sobre isso para você. Agora, quando o pastor Marcos Galdino desce do palco, depois dessa pregação, olha quem é que cumprimenta ele pelo que ele disse. Pastor, glória a Deus. Alegria receba, viu? Que bênção. Abençoe. Bispo, obrigado, tá? Que Deus abençoe. Vou pegar a tua palavra. Soraya, né? Pastora Soraya, e aqui o pastor bispo Robson Rodovalho. Vou pegar essa mensagem e vou mandar para todos os pastores que estão perdendo nesse país. Acho que é importante, porque ou a gente volta porque a gente foi chamado, mas rapaz, essa palavra engana mais. Não, e ainda pelos políticos do que pelo posicionamento político. E infelizmente, e outra coisa, do lado da esquerda também tem pecador que precisa ser salvo. Do lado da esquerda também tem pecador que precisa ser salvo. Os caras não estão nem querendo pregar para quem é de esquerda, irmão. Pra você ter o nível que a igreja chegou. Então a gente tá vendo aqui o pessoal cumprimentando o pastor Marcos Galdino pelo posicionamento dele. Peraí, tem mais, peraí, não sai agora não. Ei, você ia sair, cara? Ia fechar aqui o negócio, irmão? Peraí. Olha aí, peraí, não. Tem mais. Aqui a gente tem o vídeo do pastor Aloísio, que é líder da igreja Videira, outra importante, outra grande e importante igreja. Olha o que ele disse recentemente. Vamos acompanhar essa semana a divulgação do censo religioso do IBGE. Vamos acompanhar. É só você dar o like, né? Deixa o like enquanto a gente está trabalhando aqui. Deixa o like. Eu acompanhei. O resultado era já previsto, já tinha sido previsto por outros institutos. De cada 4 brasileiros, um é evangélico. Aleluia. Deus é bom. Espero que sejam regenerados, nascidos de novo. Glória a Deus por isso. Mas o censo também trouxe uma informação que não é tão legal. No ritmo que as igrejas vinham crescendo até 2020, a previsão era que em 2032 iria passar de 50% de evangélico no Brasil. Mas o que aconteceu? O ritmo caiu drasticamente. Depois da pandemia, o ritmo caiu drasticamente. Obviamente, o IBGE não sabe as causas disso, mas eu vou te dizer qual é a causa disso. E vou te dizer que isso tem implicações sérias no futuro, eu já avisei isso antes. A causa disso tudo foi o bolsonarismo. O Aloísio, ele não aliviou não, né, irmão? Ele foi firme. Ele foi na pereba do negócio ali, né? Foi em cima. Quando os pastores no púlpito resolveram assumir politicamente algo, fecharam a porta da igreja para um montão de gente. Não pessoas de esquerda, mas pessoas que não querem se identificar com um segmento. E elas chegam na igreja e a coisa se misturou. Bom, essa é a fala do pastor Luiz. Inclusive eu vi, essa fala dele foi importante porque eu me lembrei aqui agora de um pastor muito popular na internet também. Graconato, né? Marcos Graconato, que disse que quem é de esquerda não precisa seguir ele. Ele mandou as pessoas que são de esquerda parar de segui-lo, né? Isso não fala sobre a posição política dele, não tem nada a ver, cara. Você pode votar em quem você quiser, você pode ser lulista, bolsonarista, você pode até orar por Israel, orar por Palestina, por quem você quiser, irmão. É um direito seu como cidadão. No Brasil a gente tem essa liberdade. Mas isso fala sobre a sanidade, né, irmão? Qual tipo de ser humano? Sabe o que está acontecendo lá no sul, em Santa Catarina, por exemplo? Se tem estabelecimentos que estão dizendo que não aceitam ter clientes petistas. Quem é de esquerda não compra aqui, quem é de esquerda não vem aqui. Aí eu vi essa semana uma promoção de um frigorífico dizendo que quem é petista, até o Ministério Público parece que agiu lá e obrigou a tirar uma placa que proibia a entrada. Aí no cartaz tem picanha em promoção, era R$89
Aí tem um X cortando, agora tá 45, 47, uma coisa assim. E aí, ai Deus do céu, os caras fazem propaganda, mostram que as coisas estão melhores do que estavam antes, mas não dão um braço a torcer por conta da loucura da polarização. Nem é da política, é da polarização. Mas eu quero voltar para falar da pastora Helena e falar sobre as camadas que eu disse para você. Que esse vídeo, tanto o vídeo dela, quanto do Marcos Galdino, quanto do próprio Aloysio, e tantos outros pastores, eles não são exclusivos, não. Outros pastores também importantes, uns maiores, outros menores, uns mais conhecidos, outros não, que têm se posicionado abertamente agora a respeito disso, dizendo, olha, a igreja não pode se dividir, porque Roma estava lá oprimindo o povo e Cristo nunca se preocupou com aquilo. Pelo contrário, ele disse, dê a César o que é de César. O imposto não é caro, o imposto não é alto, pague o imposto, irmão. O nosso objetivo não é contrariar o governo, seja bom ou seja ruim. Principalmente isso, né? Mas os caras não querem saber. Enfim, vamos falar das camadas que eu falei? Bom, como eu disse para vocês, esses posicionamentos têm mostrado uma mudança no paradigma que já era previsto, que uma hora ou outra aconteceria. Não que os pastores agora tenham se voltado contra o Bolsonaro. Não é isso, né? Ou não é isso apenas. Não é isso apenas. Ou que os pastores agora tenham se voltado a favor do governo atual. Também, claramente e objetivamente, não é isso. O fato é que eu sempre disse isso nas caixinhas de pergunta do Instagram, que a maioria dos pastores que se diziam bolsonaristas não são bolsonaristas. Não são doentes radicais como a gente via e a gente vê alguns. A grande maioria são oportunistas. São os caras do momento, que estão ali perto do rei porque querem as benesses do rei. Entende? Mas que na hora que mudar de governo, esses caras vão abrir os olhos. Não é o caso dessas figuras aqui, é claro que não. É óbvio que não. Mas uma boa parte, uma grande parcela, talvez aqueles que ainda estão em silêncio. Aqueles que agora tem que fechar a boca, né? Ficar caladinho ali, não pode falar muita coisa. Porque o presidente deles está preso, condenado, daqui a pouco vai pra papuda, e o governo que está no poder possivelmente vai se reeleger. Esses caras vão fazer o quê? Eu não estou falando de novo, né? O pastor de esquina, não. É quem resolve. É quem tem grandes tempos, é quem tem milhares de membros. É essa galera, irmão. Agora tem que ficar calado. Porque acharam que, sabe, não, esse governo aqui é eterno, né? Esse governo aqui, os caras vão ficar pro resto da vida, a esquerda nunca mais volta. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. E por que ficaram calados o tempo inteiro? Como aí eu vou falar da própria figura da Helena Raquel. A Helena Raquel, se você for fazer uma pesquisa, eu fiz essa pesquisa, não sei se fiz bem feita, mas eu fiz uma pesquisa curta, e não encontrei posicionamento político dela pró-Bolsonaro, por exemplo. Óbvio que nem pró-Lula, né? Não tem. Mas por que também não tem contra? Por que a pastora Helena Raquel também não se posicionou desse mesmo jeito aqui, que a gente acabou de ver nesse vídeo, em 2018, entre 2018 e 2025? Por que somente agora, o pastora Helena Raquel? E calma, eu entendo a senhora. Eu entendo a pastora Helena Raquel. Claro que eu entendo. Aí a gente acabei de falar, tem pastor dizendo, quem for de esquerda não me siga. Tem pastor dizendo, quem for de esquerda nem toma ceia na minha igreja. Tem membro de igreja que trocou a igreja, que saiu do ministério porque o pastor, de alguma forma, se posicionava, nem era a favor do Lula, mas contra Bolsonaro. Teve muito membro que saiu de igreja. Assim como também, obviamente, talvez até muito mais, tiveram membros que deixaram a igreja porque o pastor se mostrou radical de direita. E, de novo, não é sobre votar no Bolsonaro ou sobre votar no Lula. É sobre ser radical. É sobre querer impor aos membros da igreja o seu voto. Não, eu voto no candidato A, os membros da minha igreja têm que votar também. Quem não estiver votando aqui é do mal, é do contra, é influenciado por Satanás. Tem que morar em Cuba, tem que morar em Venezuela. Não defende o posicionamento cristão. Então a Helena Raquel ficou calada, né? E por que só agora? Como eu disse, eu entendo. Só que tem uma outra camada que isso aqui mostra, que talvez você não tenha pensado nisso. Tem uma outra camada que isso aqui mostra, que isso aqui revela, e o que é? Isso que é interessante. Talvez você vai discordar de mim, é um direito seu. Isso aqui mostra um enfraquecimento, não do bolsonarismo. Porque o bolsonarismo não enfraqueceu.
que talvez nem enfraquecerá tão cedo. E quando eu falo bolsonarismo, eu quero me referir, não é o eleitor do Bolsonaro, se você se sentir ofendido, não é essa a intenção. Não é o eleitor do Bolsonaro, é o extremista de direita. Entende? O eleitor do Bolsonaro é o eleitor do Bolsonaro, legítimo, tem todo o seu direito de fazer isso. Eu estou me referindo ao radical, irmão, ao doente da cabeça, aquele doido que ora para pneu. É esse cara que eu estou falando aqui. A pastora Helena Raquel nos mostrou um enfraquecimento do discurso do pastor Silas Malafaia com isso aqui. Porque tem muita gente na internet ligada ao meio evangélico, principalmente quem vive de agenda, que não pode se posicionar contra Bolsonaro, prefere muitas vezes ou o silêncio, ou até, sabe, mostrar um certo namoro ali com o bolsonarismo, flertar com o bolsonarismo, por causa do pastor Silas Malafaia. Você sabia disso? Pessoas que têm medo de virar alvo do pastor Silas Malafaia, seja alvo de um vídeo dele, seja alvo de uma postagem dele, ou seja alvo de um bloqueio de agendas. Tem muitos cantores e muitos pastores que sobrevivem de agendas que pregam na Advec, e uma dessas pessoas, quem é? A pastora Helena Raquel. Se você colocar no Google Helena Raquel Advec, você vai encontrar muitas agendas dela nessa igreja. Você acha que ela vai contrariar o pastor Silas Malafaia, sendo ele hoje o principal nome da direita dentro da igreja? Da direita não, do bolsonarismo dentro da igreja? Preciso falar direito, né? Muita gente que é de direita que não se sente influenciada por ele. Você acha que ela vai contrariá-lo? Não. E por que está fazendo agora, Israel? Que história é essa? Por que a pastora Helena Raquel está fazendo agora? Porque agora o discurso do pastor Silas Malafaia e nada está quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. Todo dia tem vídeo, todo dia tem post, aquela coisa toda. Já foi alvo de atuação da Polícia Federal, já tiveram áudios vazados terríveis dele conversando com esse presidente que está preso, que foi condenado a não sei quantos anos de cadeia. Tem ele fazendo tudo isso. Isso pode, dentro da igreja dele, não ter dado nada, irmão. Dentro da igreja dele, como ele é o grande grão-mestre supremo da Advec, não dá nada. Mas para quem tá fora, entendeu? O respeito começa a cair. O medo começa a cair. O cara fala, pô, aí não, ainda não. Aí começa a perder o medo. Então, uma das principais camadas que eu vejo nesse novo posicionamento da pastora Helena Raquel contra o envolvimento da igreja com a política, contra a direita e a esquerda, contra a polarização dentro da igreja e o completo desvio de foco do objetivo, é exatamente, ela está começando a enxergar que o discurso do Malafaia enfraqueceu. Que o peso da fala do Malafaia diminuiu. Está perdendo força. E daqui para frente vai ser cada vez mais comum você ver pessoas como a pastora Helena Raquel, de grande influência no meio evangélico, se posicionando desse jeito. Não precisa bater no Bolsonaro. Não precisa criticar o Malafaia. Não precisa elogiar, e certamente não, o Lula. Claro que não. Mas precisa lembrar para os irmãos que discutir política, discutir pautas sociais, discutir esse tipo de situação de direita e esquerda, de conservadorismo, não é o chamado da igreja. Não é o objetivo da igreja. Não é o propósito da igreja. Que o nosso reino não é aqui na terra. Que o nosso rei, ele não governa por 4 anos. Ele não precisa de uma eleição. Ele não precisa de um mandato. Simples assim. As pessoas esqueceram disso, cara. A igreja esqueceu do seu princípio mais básico. E aí o pastor Aloísio traz esse dado do IBGE que mostra o freio no crescimento da igreja, e ele é enfático, ele atribui especificamente a doença chamada bolsonarismo, né? De novo, repito, né? Para que não haja dúvidas, não é o eleitor do Bolsonaro, é o doente, é o que ora para pneu, não. É o que ora para pneu, é o que vai pro 8 de janeiro, quebrar tudo lá. E depois de, não, mas tava só orando dentro do STF lá, tua bagunça, tudo quebrado, e o povo, não, aqui é só para cantar louvor. É esse doente aí. São essas pessoas radicalizadas, né? Que acham que estão cumprindo um chamado espiritual maior, que é de Deus, do bem contra o mal. E fizeram tudo isso. Então, glória a Deus pela vida da pastora Helena Raquel, que está acordando. Pastor Marcos Galdino Júnior, bispo Robson Rodovalho. São figuras importantes, que têm influência. E que, de novo, eu digo, por que não fizeram isso antes, né? Por que não se posicionaram antes?
E aí a gente vê a resposta rapidamente. Nós tínhamos um cão de guarda do bolsonarismo dentro da igreja, que tinha um discurso muito forte, mas esse discurso, esse latido dele, diminuiu. E à medida que diminui, as pessoas começam a se sentir mais livres para falarem o que pensam e até mesmo para defender o que acreditam. E glória a Deus por isso, né? Porque as pessoas agora começaram a respirar e a ter essa liberdade de falar o que pensam. Então, é isso que a gente vai ver, não tenha dúvidas do que eu estou falando para você. Nos próximos dias, a gente vai ver cada vez mais líderes importantes, pastores, cantores gospel, influenciadores do meio evangélico se posicionando. Só que, como eu disse, não é a favor do Lula. Não vai, cara. É se posicionar a favor da própria igreja e contra essa polarização dentro do ambiente religioso. Para fechar, só lamentar, olha o que aconteceu agora há pouco. Nós elegemos um monte de deputado evangélico, um monte de pastores como deputados evangélicos para votarem a favor da PEC da blindagem, irmão, para defender criminosos. Foi para isso que você elegeu o pastor da sua igreja, para ser deputado? Foi para isso que você elegeu essa galera? Foi? Não, se foi, então tá sendo bem representado, né? Parabéns. Eu não. É por isso que eu nem voto nesse tipo de gente, não. É óbvio que não, claro que não. Gente, de novo, para finalizar, parabéns à pastora Helena Raquel, ao pastor Marcos Daulino Júnior, ao pastor Luísio e a todos que estão começando tardiamente a abrir os olhos. Não, de novo, para enxergar as coisas, mas para terem coragem de falar aquilo que já enxergam desde quando essa bagunça toda começou dentro da igreja. E que vocês sejam guardiões disso, que vocês perseverem nisso, para que a gente não volte a ver essa loucura acontecendo, que ainda está acontecendo, é bem verdade, dentro da igreja. Concorda comigo, gente? Se você concorda, deixa o like, comenta aqui embaixo, não discorda de mim, fica à vontade. Um grande abraço e tchau!